Agora, né, adentramos no mundo dos quadrinhos. A quantidade de HQs que você tem também é fabulosa. Aqui é só para uma amostra, né? Que você curte bastante Hellboy e tudo mais. Aliás, eu diria que você curte bastante Hellboy e essencialmente X-Men, né? X-Men. Exatamente. X-Men não pode Exatamente. faltar, porque desde que eu conheço o Jesus, ele ama X-Men. Então, a coleção do Duke Dredd, vai contando um pouquinho. Então, o Hellboy, né? Ele é um personagem assim. Ele não é dos mais famosos, mas eu até já falei sobre Hellboy, já participei de outros podcasts que falam sobre o Hellboy, né? Porque ele é um dos meus personagens favoritos, principalmente por causa da história, né? Da história do plot, né? Que é o Hellboy. Que ele é um filho de um demônio, mas é ele que participa de muitas ações para salvar a humanidade, né? E ele foi geneticamente gerado com uma semente do mal, mas ele é bom de coração, né? Ou seja, ele é a criação é que o transformou em bom. Exatamente. Ou seja, aquela velha história filosófica entre a genética e a criação, né? O que domina. Então aí a história do Hellboy é bacana porque ela demonstra que, na verdade, a criação teve um papel predominante nele. Alguém que deveria ser essencialmente um mal encarnado, no fundo é uma ótima pessoa. Isso é muito exatamente. legal. E ele não é desprovido do instinto maldoso. Ele tem o instinto maldoso, mas o que prevalece foi a criação que ele teve, o amor que ele teve, os amigos não só a imagem do pai dele, mas a imagem dos amigos que ele teve em várias fases, né? Tem várias histórias e até foi retratado em alguns filmes, né? Sobre as amizades que ele é apegado. Que isso foi que fez com que ele tivesse um caminho aí mais voltado para o heroísmo, né? Que nem, por exemplo, a gente tem um outro personagem, pelo menos nos filmes, porque eu, para falar a verdade, não li muitas HQs do Hellboy, mas nos filmes, um dos amigos dele é o Abe Sapien, né? E que, aliás, é outro personagem também complexo, porque afinal de contas ele nem humano é e ao mesmo tempo ele é mais humano do que os humanos. Isso aqui é o interessante. Exatamente. Ele é um mutante, né? Assim por dizer. E ele tem uma ingenuidade e parceria com o Hellboy, né? Ele tem outros personagens também, né? Que tem não foram algumas características no cinema, né? E que isso é bem legal. O universo do Hellboy, ele é bem legal, ele é bem complexo e ele tem uma pitada de nonsense que é muito legal, que em alguns filmes se retratou, né? E eu basicamente gosto de todos os filmes do Hellboy. Eu sei que o pessoal critica os últimos filmes, eu sei, mas eu gosto de foram bons. Eu assisti todos e, sinceramente, não foram mal. Porque as histórias do Hellboy, em geral, são muito boas. Elas têm profundidade. Coisa rara em muitos quadrinhos, infelizmente. A história do último filme, que é do Homem Torto, ela não é uma história mainstream, né? Ela não é uma das histórias mais famosas do Hellboy, mas é um contexto bem legal e que fica evidenciando tudo que a gente acabou de falar aí, né? Que o Hellboy tem a natureza dele, mas que ele sabe para onde ele quer ir. Então, é isso que ele faz. Isso que é bacana. Aí nós temos também o Jude Dredd, né? Outro personagem também que a gente sempre fica pensando, pô, o cara na verdade é um herói, né? Porque ele representa a lei, mas ao mesmo tempo ele é como se diz, o juiz e o executor também, além de policial. Juiz, júri e executor, né? Exato. Então, o interessante é que o mundo em que ele vive é um mundo que não está muito distante de nós. É um mundo da superpopulação, da extrema poluição, da extrema violência, né? Então, a gente não pode pensar que isso daí é pura ficção, não, porque a gente está adentrando nesse tipo de mundo do Jude Dredd. E muitas vezes eu fico questionando até que ponto não teremos que ter algo ao estilo da equipe na qual ele faz parte para poder, vamos dizer, controlar uma sociedade que está completamente caótica, né? Fora
É um personagem britânico bem interessante. Quando as primeiras histórias do Dredd, elas nasceram como uma paródia, assim, do que estava, de onde estava se direcionando a sociedade, né? Exato. Então eles pegavam algum fato assim e exageravam, pronto. O Dredd foi lá e viu o pessoal que estava se manifestando com isso e tudo mais. Então, lógico, traduzindo para o mundo dos quadrinhos, tem toda aquela liberdade criativa de pegar um fato isolado e explorar ele até o extremo. Exatamente. E no começo era uma coisa assim muito extrema, muito distante. Hoje já está mais curto esse caminho, né? Hoje parece. Eu diria até infelizmente, porque a gente está indo para não, infelizmente. O Juiz Dredd, ele não é um cara. É que ele foi criado geneticamente para ser um soldado perfeito, né? Uhum. Só que ele tem as questões dele, tem as questões que vão influenciando na vida dele, que não deveriam, né? O irmão gêmeo dele, irmão criado com ele. E aí isso tudo afeta em como ele conduz, e chega a hora que ele é perseguido, a hora que não, a hora que ele é o mais idolatrado, a hora que ele é o mais execrado. Então tem todo esse paradoxo, e as nuances do Dredd, elas são bem legais, né? Claro que varia de cada autor, mas o Dredd tem esse senso de essa característica, igual o Hellboy tem, de que os arcos não são gigantescos, entendeu? Então você consegue, por exemplo, igual esses encadenados que estão aí, eles são histórias completas. Alguns fazem referência a outros, né? Mas por exemplo, você consegue podem ser lidos individualmente, né? Sem exato. Você pode muito bem ter toda a ideia de uma fase do Dredd por um encadernado. E mesmo as revistas mensais, elas não tinham uma obrigatoriedade de continuidade, o que deixa a história em quadrinho mais livre, né, para se ler. Diferente das grandes editoras, que elas querem ter uma linha, uma timeline, né? Exato. Pelo menos tentam, né? Não, e pelo amor de Deus, né? O X-Men, apesar de ser muito legal, e tem que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, nossa, os arcos são imensos, aquilo lá é complexo ao extremo, eu diria, para você seguir os meandros. É uma obrigação, vamos dizer, em estar comprando sempre as revistas para estar sempre acompanhando a história, senão você se perde, né? Agora, aqui do lado, eu noto que você tem também aliás, um dos personagens que eu sei que você mais gosta, que aliás é outro anti-herói, que está mais para vilão do que para herói, mas às vezes a gente sabe que ele dá umas de herói, que é o Thanos, né? O Thanos que destruiu meio mundo, meio universo, vamos dizer assim, no cinema e nos quadrinhos, mas que ao mesmo tempo, ele é um cara que tem uma personalidade muito reta, né? Ele é uma pessoa que ele não tem meio termo, ele é extremamente transparente. Você sabe de imediato o que ele está pensando. Exatamente. O Thanos, ele é um dos personagens que remete lá à minha fase, à minha infância mesmo, né? Quando eu comecei a ler quadrinhos. Ele é um dos meus vilões favoritos, né? Eu chamo de vilão, tá? Embora ele é mais vilão tenha muitas histórias. Eu tenho muitas histórias do Thanos em onde ele não tem nada de vilão, entendeu? Principalmente quando ele cresceu, quando ele se formou, né? Tem uma HQ muito bacana aí, que é a história de quando o Thanos cresceu, quando ele conheceu a morte, né? A personificação da morte, que é uma história bem legal. Ele é adolescente, e aí ele passava por algumas coisas. É uma HQ bem legal, que conta até na época que ele começou a ser um pirata, que ele não era o super poderoso. E o Thanos, para quem não conhece o Thanos, ele é praticamente imortal hoje, mas porque ele foi se modificando geneticamente, né? Tudo que ele tem hoje, a origem dele é uma origem semidivina, mas ele foi se modificando. Então ele foi ficando forte, foi ficando poderoso por conta do conhecimento dele, que foi se modificando, né? Isso conta em algumas HQs, conta. Nessa de origem dele conta. Esse é que é o grande problema. O cinema não consegue passar
Não. a riqueza do personagem em si, que é, no caso, o Thanos. Se as pessoas não conhecem o Thanos pelo que viram no cinema, aquilo não é nada. É que assim, ó, no cinema eles colocaram, eles até colocaram que a motivação dele, nihilista, né? Ele quer destruir, mas é porque no fundo ele quer criar evitar algo pior. Evitar algo pior, né? Nos quadrinhos ele também tem o estalo, ele acaba com metade do universo, mas não tem nada de heróico nos quadrinhos que ele faz isso, né? Ele simplesmente queria agradar a morte quando ele fez isso. Mas ele tem outras passagens onde ele confronta clones dele mesmo que querem acabar com tudo, e ele não quer acabar com tudo, ele quer acabar só com uma parte. Então, entendeu? Então, algumas vezes ele age como herói, sim. Isso é uma coisa interessante. Ele retrata a dualidade do ser humano. Isso é que é bacana. Exatamente. E os quadrinhos... Ele é um personagem... Ele é bem mais complexo. Ele é bem mais complexo do que a Marvel fez parecer, ou do que uma ou duas séries dele faz parecer, entendeu? Sim. Então, o irmão dele é a personificação do amor, né? O Eros. Dos novos deuses, né? Não. Novos Deuses é da DC. Tô confundindo essa bola. Ele é parente dos Eternos. Dos Eternos, isso. Isso, entendeu? Então, tanto é que os deviantes que tem no filme dos Eternos, o Thanos nasceu com um gene deviante. Nasceu com um gene, mas não totalmente, porque ele nasceu totalmente com o pai e a mãe dele. A mãe dele é nativa do planeta, o pai dele era simplesmente, lá na mitologia, ele é simplesmente um dos irmãos de Zeus, né? O Alars. Então, ele acaba... E aí é uma coisa... isso que eu acabei de falar, né, que ele faz parte, ele confundir lá com os novos deuses de si, mas se a gente for ver realmente, percebemos que tanto a Marvel quanto a DC abordam praticamente os mesmos personagens, só que de forma diferente, não é? Isso então, é que é interessante da coisa. Não é coincidência, foram idealizados pelo mesmo Jack Kirby, né? Então... Exatamente, que foi um gênio, para falar a verdade. Aliás, exatamente. O pessoal diz que ele é o verdadeiro pai de todos eles e não o Stan Lee, né? Mas não vamos entrar verdade, né? Não vamos entrar nessas controvérsias, mas que Jack Kirby era fantástico. E só para arrematar o assunto do Thanos, aí tem as leituras obrigatórias, né? Porque tem ali a Ascensão de Thanos, Guerra Infinita, Desafio Infinito. Para quem viu os filmes lá, essa Guerra Infinita, Desafio Infinito, são leituras bem bacanas, né? E tem a saga de Thanos, que foi quando eu conheci o Thanos, que é a primeira que ele quer ser um ser super poderoso, mas não tem joias do infinito ainda. É o cubo cósmico. Mas é bem legal, onde reúne muitos heróis da Marvel e é bem bacana, é uma leitura bem bacana. Agora tem uma coisa aqui muito interessante, hein? Um personagem da Marvel que não é todo mundo que conhece. Aliás, pelo que a gente já conversou anteriormente, essa tua coleção do Ron aí tem uma história toda especial, né? Sim, tem sim. Esses encadernados do Ron, na verdade, eles são manufaturados. Eles são caseiros, né? Não são oficiais da editora que detém os direitos hoje das publicações da Marvel. Né? E isso aqui foi um trabalho em conjunto. Tem um rapaz que ele faz encadernações de HQs antigas e tudo mais que o pessoal usa para preservar. Então, ele faz esse trabalho. Ele pega as HQs originais, coloca umas capas duras e faz encadernação, né? E, cara, é uma coleção que eu gosto bastante, né? Eu sou muito fã do Ron. E assim, tudo que eu sou fã remete à minha infância ou à adolescência, né? Que eu comecei a ler bem cedo. Então, é uma coleção que até começou a sair um ônibus do Ron lá fora, né? Até onde eu sei, até o exato momento, não sei se já tem uma versão em português, mas acho que não. Tá. Só que isso aí é uma relíquia, é uma coisa assim que eu tenho muito carinho por ela. É uma versão única e exclusiva sua.
praticamente. Na verdade, assim, mais pessoas fizeram essa coleção, mas são pouquíssimas pessoas, né? O cara quase crowdfunding. Bem mais limitado que crowdfunding. Eu te falo que se tiver umas 20 pessoas que têm essa coleção aí, são muito. Legal. Ou seja, realmente é aquele interesse do colecionador em conhecer a história e tê-la. Isso é que é o mais interessante. Então, Jesus, me fala um pouquinho mais desse personagem, o Ron, que afinal de contas não é um dos personagens mais famosos da Marvel, mas ele tem umas histórias bem interessantes, né? Sim, sim. Resumidamente, o Ron, ele é um ciborgue, ele é um cavaleiro espacial, né, de outro planeta, que a raça dele estava sendo atacada, que eles são humanoides, né, igual a gente. Ele estava sendo atacado, então ele se alistou e aceitou que fizessem modificações no corpo dele para combater lá os espectros, né? Bem resumidamente. O Ron, ele não é um personagem original da Marvel, né? Ele não foi inventado pelo Stan Lee nem nada. O Ron era um brinquedo, né? Ele era um robô de brinquedo e a Marvel acabou incorporando. Tanto é que até hoje tem um pouco de briga de direitos autorais. O Ron não podia estar em mídias, em algumas mídias e tudo mais. Não podia editar histórias do Ron. Agora, até pouco tempo, quem tinha os direitos de publicação do Ron era uma publisher chamada IDW. E o Ron, ele é um personagem assim, bem atípico. Ele participou de muitas histórias dos X-Men, né? E em alguns outros personagens da Marvel também. E ele, para mim, eu tenho um carinho especial. Inclusive, eu até pedi para um amigo meu fazer um custom do Ron, já que a Marvel não tinha. A Marvel não tinha os direitos. Vamos colocar aí. O pessoal vê bem, ó. A Marvel não tinha os direitos de lançar a figura desse boneco, então eu pedi para customizar. Quem customizou para mim foi o Marcos Hiroyuki, que é um dos maiores customizadores que a gente tem aqui no Brasil, quiçá do planeta, quiçá da galáxia. Né? E recentemente... ficou muito bom, hein? Recentemente a Hasbro lançou essa figura desse mesmo tamanho, né? Tá em pré-venda ainda, mas daqui a uns dias já tá lançando. Eu vou comprar com certeza. Só que esse aqui tá infinitamente melhor, né? Esse aqui tá bem bacana. Bonitão, né? E você parece que passou para ele uma série de configurações de como queria, as dimensões. Sim. O Hiroyuki, ele é o cara virtuoso. Só que ele pediu, falou assim: você quer que eu use a minha criatividade ou você quer de algum jeito? Eu passei exatamente as especificações para fazer, eu passei qual era a figura base, passei o tamanho dessa placa peitoral, passei isso aqui exatamente do jeito que eu queria. Porque você queria que ele fosse o mais fiel possível ao quadrinho, né? Exatamente, o mais fiel possível. E ele inclusive, tá muito mais fiel do que essa figura que lançaram agora, né? Claro que com as versões mais clássicas, né? Provavelmente deve ser exclusiva, né? Ele não deve ter feito isso daí em quantidade, né? Não é exclusiva, não. A Marvel conseguiu os direitos de fazer essa figura. Então, grandes chances dessa figura, desse personagem Ron, aparecer em breve no universo cinematográfico da Marvel, né? Não sei como andam os direitos dele, mas lançou o boneco, já lança quadrinhos e para ir para o cinema é rápido. É 2 palitos. Interessante isso. Porque é uma curiosidade, né? Vou trazer novamente o... É interessante porque, efetivamente, aliás, pelo que eu estou vendo aí, você parece que colocou coisas do espaço todas juntas. Estou vendo surfista prateado. Sim, surfista prateado. Tem outro personagem do Jim Starlin também, que era... Dreadstar, é verdade, rapaz. Olha só. Isso eu li há muito tempo. É um compilado bacana esse aí do Dreadstar. Bacana mesmo. Bela coleção. Agora vamos ver aqui. Esses não podiam faltar, né? Esses merecem uma conversa à parte. Porque a história dos X-Men é fantástica, né? Se a gente pega assim, uma correlação com o que acontece na vida real, vamos dizer, né?
aqui, né? Porque na verdade eles estão num universo paralelo, né? Ou seja, eles fazem parte da Terra, mas não da nossa Terra. Isso aqui é interessante. Então, eles tratam muito dessa questão do preconceito e da xenofobia, não é verdade? Exato. Essa coleção que está aí, ela é a última coleção do X-Men, né? É a que está em banca, que está sendo publicada agora, que é a da era krakoana e já acabou, na verdade, né? Mas é o mais atual. Falando em coleção, a minha coleção de X-Men, eu tenho ela completa assim, vai, 97% completa. Desde da primeira publicação aqui brasileira, né? Lá do final da década de 80. Só que não está aqui, está guardada no meu depósito, né? Lá eu tenho todas as coleções embaladinhas, guardadinhas e tudo mais, né? E como você citou, o X-Men, quando eu comecei a ler HQ, gibi com X-Men, quando eu tinha lá meus 7, 8 anos, né? Então, para mim, sempre me puxou exatamente por essa questão, né? Que na época que foram criadas as primeiras histórias dos X-Men, eles faziam um paralelo com o negro nos Estados Unidos, que era muito discriminado, que era muito institucionalizado, por exemplo. E que, infelizmente, continua sendo, né? Os Estados Unidos é um dos países mais racistas que existem. Exatamente. Só que nessa época tinha uma coisa um pouco mais sistemática, que, por exemplo, tinham bares de negros, tinham clubes de negros, entendeu? Que eram... não que não chegou a ter cinema, né? Lembra como era o Exploitation, uma coisa assim, né? Tinham sessões específicas só para negros, que não podiam misturar. Então, tinha muito isso. E aí eles trouxeram essa realidade para os X-Men. Obviamente, eles não eram negros, mas eram mutantes, porque eram o conceito... Sim. Para não mostrar, vamos dizer assim, um racismo ainda maior, né? Porque fala, poxa, os caras, além de mutantes e toda essa xenofobia ao redor deles, além disso eram negros. Apesar de que há alguns mutantes negros, principalmente nos tempos mais para cá. O que não é a maioria, né? De mutantes, tem poucos mutantes negros. Exatamente. Apesar que alguns dos heróis mais legais, na minha concepção, da Marvel são negros, né? Como o Pantera Negra, o Luke Cage. O Luke Cage é fantástico. Sim, sim. E o conceito da raiz do preconceito era essa mesma. Os mutantes, eles nasciam com esse gene, eles não despertavam isso quando era criança, despertavam na puberdade, mas que isso gerava repulsa da sociedade, né? Mas era aquele grande clichê. Era o medo do que é diferente. Exato. Simplesmente por ser diferente, né? Mas até no fundo, eles são seres humanos da mesma forma. Apesar do Magneto dizer que eles são o homo superior, mas no fundo, eles são a mesma coisa que nós, só que na verdade, eles são na teoria lá dos X-Men, eles são o próximo passo evolucionário, né? O homo superior. Somos os homo sapiens, eles são o homo superior. Mas todo esse pano de fundo para X-Men, ele ainda é muito vivo hoje, tanto nas HQs quanto na vida real, né? Então, o que reflete, às vezes, a gente esquecer, né? E assim, não é uma crítica específica a ninguém, né? Mas eu tenho bastante conhecidos que adoram X-Men e que não entenderam que o preconceito é uma coisa meio de pouca inteligência, né? Totalmente nula, inteligência abaixo de zero, né? Porque uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, meu caro amigo, por dentro nós somos todos iguais, geneticamente somos praticamente o mesmo indivíduo, as variações genéticas são mínimas. Se não fosse, eu não poderia doar sangue para você, nem você para mim, órgãos, etc. Não poderia haver acasalamento entre brancos e negros, nem nada disso. E a gente está careca de saber que somos exatamente a mesma espécie. Aliás, muita gente desconhece o fato de que há praticamente 10 ou 12 mil anos atrás, pelo que eu andei lendo, todos eram
negros na Terra. Não existia, tirando os homens de Neandertal, que na realidade não eram Homo sapiens, né? Mas todos os Homo sapiens eram negros. Não existia Homo sapiens de nenhuma outra cor que não fossem negros. Foi justamente o fato das migrações irem para regiões menos ensolaradas do que a África, né? Locais mais gelados, setentrionais, que aí então efetivamente começou a haver uma divergência, eu diria, morfológica, mas principalmente de tonalidade. Por quê? Porque quando você vai para um local frio, se você tem a pele mais escura, como acontece com muitos imigrantes hindus e negros no Reino Unido, por exemplo, que é um local frio, eles desenvolvem uma deficiência gritante de vitamina D. Então, eles precisam tomar suplementos para isso daí, né? Então, a gente percebe que isso daí não tem uma raiz de nenhum tipo a não ser essa, mudanças geográficas ocorridas há milênios atrás. Então, somos todos o mesmo povo, qualquer tipo de preconceito é uma idiotice. Aliás, algumas das maiores idiotices, que aliás um dos personagens aí, que é justamente o Magneto, que já comentamos, né? Ele representa um sobrevivente judeu de campo de concentração, então ele ainda carrega mais esse estigma, né? E meu caro, desculpe, mas o que é um judeu? Um judeu é apenas uma religião, não é uma etnia. Sabe? Não é uma raça. Aliás, raças não existem. Então, essa que é a questão. Todos nós somos a mesma espécie e ponto final. Exato, e ponto final, cara. Agora, para a sociedade entender isso, infelizmente, parece que ainda vai ter que apanhar bastante, né? Isso, E só para contextualizar isso, que você falou o tema sociedade, as HQs e histórias em quadrinhos, lógico, são ficções, né? Assim como livros, mas ensinam muito. Exato. Porém, a sociedade, às vezes ela tem o hábito as pessoas têm o hábito de ler, mas nem todo mundo tem o hábito de absorver o que lê, né? Então, de refletir sobre o que lê. É quase como um papagaio falando. Ele fala, mas ele não sabe o que ele fala, né? Porque para ele aquilo lá é nada, né? A mesma coisa, muitas pessoas que leem, a maioria, infelizmente, a gente pode ver por muitas coisas que se escrevem nas redes sociais e tudo mais, que a maioria das pessoas não reflete, não sabe discernir, por exemplo, quando alguém está sendo irônico ou sarcástico, eles não conseguem, eles levam ao pé da letra. Isso tudo é devido, principalmente na minha concepção, à ignorância escolar, ou seja, a escola não formou as pessoas para elas refletirem sobre a realidade e as nuances de comunicação que existe entre a humanidade como um todo, né? E nesse sentido eu digo que o X-Men deve ser pioneiro, porque a gente está falando de algo que surgiu na década de 60, né, que precisou, vamos dizer, tomar esse verniz diferente para falar de um tema que era gritante naquela época, apesar de nós sabermos que hoje os Estados Unidos continuam sendo um lugar muito preconceituoso, mas naquela época era terrível. Entende? A década de 50, 60 foi um período negro, literalmente, lá para os Estados Unidos. Então, o X-Men ele veio justamente para dar essa cutucada, para mostrar uma realidade de uma forma um tanto quanto disfarçada, mas nem, portanto, menos profunda. Para um bom entendedor, ele já, logo de cara, já percebia isso daí, né? Exatamente. E para a gente fechar esse assunto aqui de X-Men com chave de ouro, vou indicar aí para o pessoal uma leitura aí que é uma das minhas HQs favoritas, que chama Deus Ama, o Homem Mata, que é uma história sensacional, da época dos X-Men, uma formação bem antiga, que tinha o Noturno, o Wolverine, e é uma história, assim, ímpar. Então, ela tem camadas que, assim, às vezes você precisa ler mais de uma vez para você realmente entender o que está acontecendo ali. É uma história, na verdade, além de ser, apesar de ser densa, ela é simples e é curta, entendeu? Então, eu recomendo aí para quem quiser ler X-Men, ou ler algumas histórias antigas aí da fase onde começou mesmo o
pessoal a atacar, como se fosse, como a gente às vezes enxerga a briga de vizinho ou briga de pessoas que a gente conhece, retratada ali na HQ. Eu acho que é bem interessante. Não, e uma das coisas que efetivamente a gente nota, né, nas histórias não só dos X-Men, mas nas histórias em geral da Marvel, em especial da Marvel em quase todos os seus períodos, né, mas da DC depois de um certo tempo também, é essa questão de não são quadrinhos para crianças, não mesmo. Eles exigem de você um conhecimento, uma certa cultura, para poder entender aquilo que você está lendo. É quase como um romance, né? Exatamente. Não é brincadeira, não. Às vezes você tem que ter esse pré-conhecimento para ser embarcado facilmente em algumas coisas, e às vezes isso desperta em você, porque quando eu comecei a ler, eu não sabia nome de cidade em lugar nenhum dos Estados Unidos. Uma criança de 8 anos não sabe lugar. Só que aí isso até me ajudou na escola, em termos de redação, porque aí eu sabia alguns nomes diferentes, sabia a cidade do Homem-Aranha, sabia o nome de capitais de outros países, às vezes por causa da HQ, entendeu? Então. Legal, isso é muito bom. Eu comecei, na realidade, a ler quadrinhos com as histórias do Walt Disney, né? Dos patos lá. Que é bem mais inclusive, né? No lançamento, né? No lançamento, eu não digo, mas quase lá. Como é aquela história, eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama. Agora, ali, apesar de ser bem mais infantiloide, mesmo lá havia algumas nuances que você precisava captar para entender a história mesmo. Mas aliás, tem bastante lá. Uma coisa que é tremendamente complexa, até eu me lembro que quando eu estudei sociologia na faculdade, a gente leu um livro que era justamente sobre a questão do tio Patinhas, né? Tio Patinhas e o fomento do capitalismo. Então você vê que não é uma coisa assim tão simplesinha, não. Então, na realidade, o quadrinho que foi menosprezado durante décadas mostrou que efetivamente é uma arte que está ao mesmo nível, eu diria, de todas as outras. Porque peguemos uma obra como foi o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que começou a onda do quadrinho arte. Cara, pegue Elektra, do próprio Frank Miller, e veja a arte do Bill Sienkiewicz, se eu não me engano. Bill Sienkiewicz. Eu não sei esse nome lindo, mas eu não conheço como se fala. Só sei que a arte é tremenda. Estilo aquarela, é uma coisa assim que você fala, caramba, né? Um desavisado é capaz de falar, nossa, mas que coisa feia. Quando, na realidade, você tem que ver que aquilo está praticamente no mesmo nível de arte, em alguns casos, surrealista até, né? Cubismo surrealismo. Essa arte do Bill e do Miller, essa versão mais antiga, ela é bem estilizada. Sim. E eu gosto muito ainda, né? O Bill Sienkiewicz, ele tem outros traços, né? Que ele mesmo que ele faz, então foi de propósito, e isso eu concordo com você totalmente. E eu só sei a pronúncia dele, agora eu vou fazer aqui eu perguntei para ele quando ele veio na CCXP. Aí você perguntou para ele, afinal, como se fala esse seu nome incrível? Como pronunciava o nome dele, aí ele falou. Tá certo. Vamos lá para o próximo slide, vamos ver aqui. Opa, o que temos aqui? Mais X-Men não podia faltar, é óbvio. Sim. E essas histórias... esses volumes aí de cor vermelho escuro são a biblioteca histórica, as histórias do X-Men desde a primeira, em ordem cronológica, lançada por encadenados. É uma coleção bem bacana, Poxa, sensacional, na verdade. E eu ainda não tenho ela completa, mas aí tem os primeiros volumes aí, tá lançando ainda. E aí alguns encadernados diversos, né? Tenho aí, deixa eu ver, Vingadores versus X-Men, o compilado inteiro. Tenho mais algumas. A Queda de Murdoch. A Queda de Murdoch é fantástica. Hulk contra o Mundo. Tem uns encadernados bacanas aí. Legal. Eu diria que a Marvel tem algumas coisas muito boas. Mais Marvel. Mais Marvel. Isso. Aí também outras coleções de X-Men, arcos fechados também,
que acabo que às vezes eu tenho o mesmo arco de histórias em vários formatos diferentes, né? Entendi. Nesses aí tem, ó, esses aí é o Arco do Inferno, fechado, a Era do Apocalipse e o Massacre. Também são encadernadinhos lançados pela Panini, que são coleçõezinhas fechadas também. Sim, são lindos. E as tiragens não são extremas, porque o preço realmente é relativamente salgado, então as tiragens são relativamente pequenas, né? É que esses aí, eles não são... Esses que são mais grossos aí, na verdade, é uma caixinha. Entendi. Sim, é em caixinha e você... legal. Eu já vi isso daí em algumas outras, inclusive até de livros e tudo mais. O legal é que aí o valor para um colecionador é ter justamente a caixinha com os componentes originais dentro dele, né? Sim. Mas essas caixinhas aí são customizadas, tá? É um pessoal que faz aí, eles fazem para coleção específica. Mas essa, carambola, meu amigo. Agora, falando sério, quanto custa você fazer uma caixa dessas, uma encadernação especial como a do Ron e tudo mais? Olha, porque é algo que você não encontra em qualquer esquina, né? Não, o custo daquela do Ron, na verdade, foi um custo baixo, tá? Uhum. Eu considero baixo. Porque o encadernado hoje, um encadernado de 100 e poucas páginas, ele hoje é na faixa de R$100, né? Então. Depende do personagem, mas é na faixa de R$100. Uhum. Eu acho que para mim, cada volume desse do Ron saiu uns 40 e poucos reais. Preço bem acessível. Sim, bem acessível. Sem contar que com o tempo, e conforme você comentou, se realmente ele entrar para o universo Marvel e tudo mais, e óbvio, aquilo não for republicado nem tudo mais, né? Porque isso também pega. Aí o valor fica exponencial. Sim. Bacana isso. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Quando será que o Scooby vai aparecer?